Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de Revolução Verde e o que ela representou para o campo, né? A Revolução Verde, ela basicamente, se você trazer para um resumo dela, ela representa um conjunto de inovações tecnológicas, né? Que tem como objetivo, digamos assim, melhorar os produtos agrícolas. Não só melhorar no sentido do que é produzido, mas como produzir também, né? Então, digamos assim, que a Revolução Verde ela vai ser um marco na história do mundo, porque ela vai permitir que a produção ocorra de maneira mais eficaz e mais eficiente também. Tá? O primeiro país a aplicar o conceito de Revolução Verde foi o México, e a partir dali o seu uso, né, o uso desse termo se espalhou para outros países que vão utilizar isso para, digamos assim, representar a sua produção de alimentos. Né? Mas o que foi a Revolução Verde? O que a gente pode entender por Revolução Verde? A Revolução Verde, basicamente, ela vai ter a sua origem no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Só pra, se você não lembra, de 1939 a 1945, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que os grandes conflitos geraram vários problemas. E nesse período pós-guerra, a fome vai ser um problema meio que generalizado em vários países. Não só países envolvidos no conflito, mas também países africanos, países da Ásia Meridional, da África subsaariana, por exemplo, né? A Revolução Verde, ela vai consistir no quê? O que dá para a gente dizer que representa essa Revolução Verde? A gente sabe, técnicas agrícolas, tudo isso, beleza, a gente sabe. A Revolução Verde, ela vai constituir aí, então, como uma das suas principais características, o uso da tecnologia. Né? Para que o uso dessa tecnologia? Para produzir cada vez mais alimentos, né? Então você produzir mais em um espaço cada vez menor. Então, desse modo, né, a gente vai ter o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, que vão ser resistentes a pragas, resistentes a doenças, que vão produzir mais mesmo você não tendo talvez um solo, um clima que seja totalmente adequado, né? Então, a genética, a biologia, né, a biogenética vai auxiliar no desenvolvimento de produtos que possam ser utilizados em grande escala para aumentar a produção. Né? Tinha não só a modificação genética de sementes, mas também a produção ali de fertilizantes, né? E também de outros produtos que poderiam melhorar ali a produção agrícola. Né? Além disso, a gente vai ter também, né, digamos assim, a ampliação dos métodos, né, de gerenciamento das fábricas no campo. Né? Então se começou a pesquisar cada vez mais para tentar fazer com que cada vez mais produtos, sementes mais modernas, adubos melhores, agrotóxicos com princípios ativos que pudessem produzir cada vez mais, fossem sendo desenvolvidos com o apoio do próprio campo. A gente sabe que existe uma inter-relação cidade-campo, né? E essa inter-relação ela foi se tornando cada vez mais efetiva com o passar do tempo. Né? Então, a gente vai ter uma aproximação da cidade do campo. A cidade, então, ela passa a produzir ali os equipamentos, os insumos necessários para a produção no campo, enquanto que o campo, em contrapartida, vai produzir os alimentos que são necessários aos espaços urbanos. Então, a gente vai ter um melhor desempenho também na criação de técnicas agrícolas, né? Então essas pesquisas elas vão facilitar e fomentar o desenvolvimento de técnicas de irrigação, de melhoria de produção, por exemplo, como produzir melhor em solos mais pobres, né? Como você trabalhar a terra de maneira que ela se autorregule como um sistema biológico de produção. Né? Então todas essas ações elas já eram utilizadas, digamos assim, pelos agricultores ao longo da história, só que agora a gente vai ter estudos e atitudes próprias, né, digamos assim, para desenvolver uma sociedade cada vez mais produtora. E vale lembrar que a Revolução Verde ela vem com aquela ideia de acabar com a fome do mundo, só que ela não deixou claro de que ela iria acabar, e eu sempre digo isso, com a fome de quem tem dinheiro para produzir.
Porque mesmo que as técnicas melhorem, a capacidade produtiva melhore, a gente tem que entender também que o pequeno produtor, aquele cara que não tem tanto capital assim, ele não vai conseguir produzir tudo aquilo que ele poderia produzir porque lhe falta capital para investimento em novas técnicas. Então a gente tem uma monopolização da produção, as grandes empresas da biotecnologia cobrando royalties por suas sementes geneticamente modificadas, sementes essas que temos pesquisas que são pró ou contra elas, não dá para dizer ainda se elas são 100% saudáveis ou não, né? O Doritos que você compra, o óleo de soja, a ração do teu cachorro, com certeza vai ter lá o símbolozinho do transgênico. Dá uma olhada lá que você vai encontrar. Não sabemos se isso é realmente saudável, mas a gente consome esses produtos. E são resultado direto da Revolução Verde. Então todas essas ações elas já eram utilizadas pelos agricultores. O que mudou com a Revolução Verde? Né? Ao longo da história, as técnicas elas foram evoluindo. A gente sabe que a agricultura ela surge lá próximo de 15 mil anos atrás, né? Cada região do globo teve a sua própria capacidade produtiva. Não dá para a gente dizer que a agricultura surgiu no lugar A ou no lugar B, porque todas as regiões do globo desenvolveram, de certa forma, técnicas e produtos específicos que se desenvolviam nas suas regiões, que com o passar do tempo e com o próprio processo de globalização se espalharam pelo mundo, né? O que mudou? Né? Essas atitudes elas foram inseridas, né? Essas atitudes, essas novas técnicas, essa mescla de técnicas e tecnologias foram inseridas dentro do mercado capitalista. Então, trazendo para um resumo bem simples, né? A Revolução Verde, né? Ela vai trazer uma evolução na produção a partir de técnicas cada vez mais modernas, técnicas e equipamentos, né? Técnicas, tecnologias e equipamentos, né? O mentor da Revolução Verde foi um agrônomo norte-americano chamado Norman Borlaug, nascido em 1914, se eu não me engano ele veio a falecer lá em 2009, né? Lá na década de 30 o Borlaug ele já começou a pesquisar variedades de trigo resistentes a pragas e doenças. Os estudos dele vão atrair a atenção do governo mexicano. Lembra que lá no início do vídeo eu citei que esse nome Revolução Verde, pela primeira vez, ele vai ser utilizado lá no México. Por quê? Porque as pesquisas do Borlaug, elas vão ser atraídas, né, pelo governo mexicano, né, que vão chamar ele para coordenar isso lá em 1944, um programa chamado Programa de Produção Cooperativa do Trigo lá do México. Né? E os trabalhos eles vão ser desenvolvidos, inclusive, com uma parceria norte-americana que vai ser a Fundação Rockefeller, né? O programa aplicado pelo Borlaug, né, ele vai se desenvolver primeiro no México, em plantas com maior desempenho de produção, né? Mas o México, que era antes importador, agora ele passa a ser autossuficiente na produção de trigo. Né? De 1950 até 1960, outros países vão adotar esse sistema, né? Essa produtividade, então, ela começa a se desenvolver através da aplicação do sistema transgênico. Né? O Brasil, a Índia, o Paquistão, as Filipinas estão entre os países que adotaram aí, essas técnicas aí, esses métodos implantados pelo Borlaug. Né? Esse cara, inclusive, ele vai receber o Prêmio Nobel da Paz de 1970 pelas contribuições dele com a redução da fome no mundo. Né? Então, os países desenvolvidos, né, eles também aplicaram nos seus sistemas, né, esses métodos e reduziram a dependência de importação de alimentos. Né? Então, a gente pode citar, inclusive, que os Estados Unidos passaram a exportar trigo a partir da década de 60. Então, esse conceito ele vai ser aplicado principalmente para buscar uma maior produtividade, inclusive ele vai passar a ser referência em nível de mundo. Né? Então, o desenvolvimento de técnicas de irrigação do solo melhorou o desempenho agrícola em áreas que antes tinham deficiência hídrica. A irrigação, inclusive, ela vai contribuir para aperfeiçoar o uso do fertilizante, do pesticida e também dos fungicidas. Né? A gente vai ter com a Revolução Verde e a melhoria dessas técnicas, digamos assim, o desenvolvimento
de benefícios ligados diretamente à população mais pobre, então a melhoria em relação à produtividade, direta ou indiretamente, vai beneficiar os mais pobres, porque é aquela questão, quanto mais produto você tem no mercado, mais barato ele é. Né? Quanto menos produto, mais caro ele é. Quanto maior a escassez de um produto, mais caro ele se torna. Né? Então, como a produção aumentou, os mais pobres vão ter um acesso mais direto a esses alimentos. Né? Para a gente ter uma ideia, em 1964 a Índia produziu 9,8 milhões de toneladas de trigo. Em 1969 a produção ela passou dos 9,8 para 18 milhões de toneladas. Então você pode ver que essas técnicas elas realmente funcionaram. Né? O Paquistão, inclusive, ele viu a produção dele crescer de 4 para 7 milhões de toneladas nesse mesmo período aí, onde a China, digamos assim, desenvolveu de 9 para 18 milhões de toneladas. Então, essas técnicas realmente funcionaram. No Brasil, o nosso perfil de agricultura mudou completamente após a adoção das técnicas ali implantadas na Revolução Verde, né? A introdução de novos conceitos, inclusive vai ocorrer lá no regime militar, e foi um dos pilares do chamado milagre econômico. Você já deve ter estudado o que foi esse período. Né? A partir da produção em larga escala, então o país ele passou à condição de grande exportador de alimentos. Hoje o Brasil é celeiro do mundo, todo mundo sabe disso, e entre os produtos de grande desempenho a gente tem aqui a soja e o milho. O Brasil está sempre ali disputando o primeiro e segundo lugar com os Estados Unidos como grande produtor aí mundial. No milho temos uma referência também, né? Com a matriz brasileira voltada para a exportação, o Brasil, inclusive, ele vai instituir ali de agências de fomento e pesquisa, ele vai criar agências de pesquisa, como por exemplo a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que foi fundada lá em 1973, com o objetivo de produzir cada vez mais. Mas, como a gente sabe, nem tudo são flores. A Revolução Verde ela tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos. Por exemplo, eficiência de produção no campo, né, fez com que os alimentos barateassem. Né? Essa dá para a gente dizer que é a principal vantagem. Quanto mais produto, mais barato esse produto fica. Né? Já como desvantagem, a gente sabe que quanto mais você usa o solo, esse uso massivo para a produção causou esgotamento aí dos solos. Os processos de erosão, porque aí você retira a vegetação para criar mais áreas para a produção agrícola, então você expõe o solo, processos erosivos começam a acontecer em vários locais, se esse solo não tiver o processo ali, um tempo de reconstituição. Então, a própria retirada da vegetação, desmatamento, como a gente viu ali, as sementes geneticamente modificadas, elas geram um processo de dependência muito grande, né, em relação a grandes empresas, né, uma dependência não só à empresa de transgênico, mas também à empresa de fertilizante, empresa de agrotóxico. A gente sabe que esse ano, por exemplo, você aplica o veneno para determinada praga. Dessa doença ou essa praga ali, 100% é quase impossível de você atingir de eliminação no campo. A gente sabe, vamos supor lá uma determinada praga da soja, morre 99%, 1% não morreu. Por quê? Porque é resistente ao princípio ativo do veneno que foi utilizado. Quer dizer, no próximo ano você vai ter que colocar um veneno mais forte ainda. Por quê? Porque aquela porçãozinha que ficou ali de doença, de praga, de doença, de fungo, é resistente ao princípio ativo que foi aplicado no ano anterior. Então você tem que produzir venenos cada vez mais potentes, cada vez mais tóxicos, para poder suprir a necessidade de produção. Né? Então, além da dependência, você também cria ali um processo ecossistêmico danoso, né? Porque você tem pragas, doenças que são resistentes aos mais diversos agrotóxicos. Né? Um processo também que é negativo do ponto de vista da Revolução Verde foi a priorização da estrutura fundiária, né? Que prejudicou a agricultura familiar e que causou um acelerado êxodo rural. Então dá para a gente dizer que são vários os aspectos positivos, mas também temos os aspectos negativos da Revolução Verde. O principal aspecto positivo dá para dizer que é o barateamento dos alimentos. Né? A população mais pobre tem acesso. Né? Porém, em contrapartida, a gente sabe que um outro problema que nós vamos ter é justamente essa criação de um processo de dependência de grandes empresas e o processo de precarização da natureza, esgotamento dos solos, o fortalecimento da estrutura fundiária
como processo de eliminação da pequena e da média propriedade, né? Mas os benefícios também estão aí, né? Cabe a cada um criar o seu próprio ponto de vista. Não dá para a gente dizer que o agricultor é culpado de tudo, né? Porque sem o agricultor a gente não consegue viver. Obviamente que existem técnicas que são melhores, técnicas que são piores, vai de cada indivíduo, dentro do seu próprio processo de produção, identificar essas técnicas. Eu espero que tenha ficado claro, por enquanto era isso. Valeu, falou. Ah, se você não está inscrito no canal, aí se inscreva, dá uma forcinha aí.